como eu falei, estou dando sequência hoje. Então, estou com a mesma camisa, tudo direitinho. Por quê? Porque a gente está sequenciando e fechando o tema mundos paralelos, tá certo? Em rota de colisão. Compreendendo uma vez que Deus, ele criou todas as coisas e que ele é o único Deus verdadeiro e que todos os outros deuses são falsos, a gente então começa a compreender também a realidade de que os outros deuses que são falsos, de alguma forma, se manifestaram aos homens. Não dá para acreditar que os homens criaram apenas esses deuses à toa. Eles correlacionaram essas manifestações espirituais a alguma coisa. Alguma coisa os povos antigos viram, sentiram ou experimentaram para que eles pudessem criar essas divindades. E a prova disso é que quando a Bíblia narra a história do Êxodo, por exemplo, quando Moisés chega até Faraó, e Faraó pergunta a Moisés qual sinal ele pode dar para que Deus mostre o seu poder, a Bíblia diz que Arão ele solta uma vara no chão e a vara na mão de Arão vira uma serpente. E os magos de Faraó, olhando para aquilo, cada um com uma vara, também solta a vara no chão e cada vara vira uma serpente. Então eu tenho uma vara transformada em uma serpente na mão de Moisés, por Arão, e eu tenho duas varas transformadas em serpentes na mão de Faraó pelos magos. Então percebam que os deuses também têm poder. Os deuses também se manifestavam. A Bíblia vai dizer que a serpente, de Moisés, engoliu as serpentes dos magos de Faraó, mais uma vez provando a supremacia do Deus verdadeiro, do Deus único. Mas em várias passagens da Bíblia, nós vemos relatos de alguns sinais feitos pelos deuses pagãos. Alguns dos sinais que Moisés fez no Egito, os deuses pagãos repetiram. Isso dava ao ímpio, isso dava aos pagãos, isso dava ao povo não judeu a certeza de que essas entidades eram entidades que respondiam suas súplicas. E nós vemos isso em várias passagens. Os próprios profetas de Baal, eles tinham manifestações, eles faziam rituais, faziam sacrifícios. Isso não é muito difícil de comprovar. Se você for para qualquer religião do mundo, você vai ouvir falar de experiências. E aqui está o segredo. A ideia da experiência com alguma divindade. Por quê? Porque o povo de Israel teve experiência com Deus único. Teve experiência com Deus verdadeiro. Mas outros povos tiveram experiências com outros deuses, nas mais variadas manifestações e atuações espirituais. Entretanto, o povo de Israel, segundo a Bíblia, muitas das vezes abandonava a adoração ao Deus verdadeiro para se curvar aos deuses pagãos. Abandonava a fidelidade ao Deus verdadeiro para praticar pecados, para praticar costumes de culturas que desagradavam ao Deus verdadeiro. Muitas vezes. E aí entra um clássico desafio de Josué. Josué, quando sai com o povo de Israel, depois de reunir todo o povo e ver o povo praticando a idolatria, Josué confronta. Se Yahvé é Deus, segue-o. Mas se vocês creem em outros deuses, sigam. Definam a
quem vocês querem seguir? Aí ele conclui com uma célere frase no meio cristão: porém, eu e a minha casa serviremos a Yahvé, serviremos ao Senhor. Ou seja, mesmo que Israel, através dos seus patriarcas, através dos seus profetas, tivessem tido grandes experiências com o Deus único, muitas das vezes, grande parte de Israel se corrompia com os deuses pagãos. Quando Moisés desce a primeira vez do monte com as tábuas da lei, e ele olha para o seu povo, ele tem uma grande decepção. Porque mesmo o Deus de Israel tendo aberto o Mar Vermelho, mesmo o Deus de Israel tendo feito sinais maravilhosíssimos no Egito para libertar o povo da escravidão, quando ele desce do monte com as tábuas da lei, ele vê uma celebração, ele vê um festejo. E quando ele chega lá, ele percebe que o povo tinha criado um bezerro de ouro para adorar. E Moisés se ira e quebra as primeiras tábuas da lei. Então percebam que essa construção da experiência é importante. Entretanto, a Bíblia continua apontando a um Deus verdadeiro e a falsos deuses. É assim que a Bíblia apresenta. É assim que o Antigo Testamento fala conosco. E ela orienta a todos nós a abandonarmos os falsos deuses para seguirmos o Deus verdadeiro. Tá bom? Bom, entretanto, existe um outro reino, que é o reino físico, que é o reino da matéria. Aquele reino que foi criado por Deus e que é formado por homens. Bom, a partir daqui, o mundo da matéria, ela começa a desenvolver alguns instrumentos, digamos assim, que vai começar a despertar no homem a crítica. E um dos primeiros instrumentos, né, que o homem desenvolve é a filosofia. A filosofia ela vai nascer, repito, não vou entrar aqui em mérito de datas, né, mas eu quero apenas que vocês entendam a essência da coisa. E ela nasce trazendo ao homem indagações. E o homem começa a perguntar sobre algumas coisas, né, que as religiões ensinavam. E os homens começam agora a despertar um senso crítico de indagar questões que outrora as religiões fechavam. E muitas dessas questões eram mal concluídas por causa de pessoas que não eram honestas e acabavam gerando mais interpretações, né? E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Então, através da filosofia, a razão foi se despertando. E aí entra a ideia dos mitos, né? Porque o homem começou a demistificar algumas coisas e começou a entrar na era da razão. Aí eu tenho na filosofia o período pré-socrático, o período dos principais filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e por aí vai. Então a filosofia ela vai crescendo e tomando uma proporção gigantesca. Isso vai fortalecendo a ciência, né? Até chegarmos no racionalismo, no iluminismo, já aqui um pouco mais para frente. Tudo isso vai fazer com que o mundo da razão comece a aparecer e confrontar as experiências místicas, as experiências espirituais de todos os lados, porque ela vai ter uma influência tanto na crença do Deus único como na crença dos deuses de outros povos. Então a filosofia ela traz um confronto coletivo, mas isso você vai saber daqui a pouquinho, tá bom? Deus abençoe a todos.